Muito boa tarde a todos, agradecemos a vossa presença. Este é um dos webinars que a Forges faz com alguma frequência, neste caso do eixo de formação e inovação pedagógica. Para quem não conhece, estes webinars que são realizados pela Forge são espaços de formação que têm como objetivo de promover o diálogo entre as instituições do ensino superior, neste caso com a temática de formação e inovação pedagógica. Hoje temos como convidada a professora Priscila Consantos e como moderadora, como comentadora, a professora Sandra Freire. A professora Priscila Consantos é docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Brasília, do Brasil, líder do Grupo de Pesquisa em Tecnologias Digitais, Internacionalização e Permanência Estudantil. É também consultora em educação, na área das tecnologias educacionais, educação à distância, mestre e doutora em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e pós-doutorado em educação superior pelo Centro de Estudos de Educação Superior. Coordena ainda e integra projetos de pesquisa, é revisora de periódicos com um conjunto elevado de publicações. Eu vou também apresentar já a professora Sandra Freire, que é para depois entrarmos no nosso webinar e debate sequente. Então, a professora Sandra Freire é professora auxiliar na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Cabo Verde. Atualmente é vice-reitora para as áreas de ensino, formação e inovação pedagógica, sendo doutora em Química pela Universidade de Aveiro, em Portugal. Coordena também projetos de investigação internacionais e tem diversas publicações científicas. E posto isto, vou já de seguida. Ana, desculpa lá, antes de avançarmos, deixa-me só dar-te nota, tu ainda não deves ter reparado, temos a nossa presidenta, temos a Margarida connosco. Claro que sim, Margarida, claro que não sim. sei se não gostavas de dar aqui uma boa Peço tarde desculpa, a professora todos e Margarida. todas. É, Obrigada por estares aqui connosco. não, Obrigada. não, obrigadíssimo. Eu de facto vi que é um gosto estar aqui com tantos colegas interessados. Neste momento estamos 45 neste painel de luxo. A Ana Luísa Rodrigues já apresentou as nossas convidadas, a quem eu agradeço muito em nome da Forge. Não era preciso eu estar aqui, porque quer a Ana Luísa Rodrigues, quer a Conceição Rego, quer a Cirlei Lauxen e Lourdes, eu tiro todos os professora, doutora, não é? Mas porque são todas amigas, quer os restantes colegas que estão, estou aqui também a ver o Marcelo, da direção da Forge, e concretamente deste eixo da academia, todos eles, no fundo, receberiam, e não seria preciso eu estar aqui, mas eu faço questão de estar aqui apenas para, primeiro, agradecer muito a presença da nossa convidada, da Priscila Col Santos, e tenho a certeza que vai ser muito interessante, muito útil. Eu não vou poder continuar, mas verei a seguir com muita atenção. E também da nossa Sandra Freire, nossa colega da Universidade de Cabo Verde, digamos, a comentar. Quero também dar um agradecimento muito grande às colegas, aos colegas deste eixo da Academia Forges. A Forges é uma associação de gente interessada na gestão do ensino superior. É um desafio muito grande, como sabem, esta gestão tem várias vertentes e nós na Academia, digamos, estruturamos em quatro. Esta da formação e inovação pedagógica, que é, digamos, um mundo, e um mundo desafiante, digamos, a área da qualidade, a área da sustentabilidade e uma área de questões emergentes, onde nós tratamos muito a questão da pandemia e agora tratamos muitas daqueles que são os desafios das tendências e do contexto da gestão do ensino superior. E eu queria agradecer muito a estas colegas, aos colegas que dão corpo com a sua disponibilidade, que seja possível realizar estas sessões e que seja possível a Forge estar viva. Portanto, muito obrigado a todos. Desejo uma excelente sessão e, fundamentalmente, eu estou aqui para agradecer. Muito obrigado. Bem-aja.
Muito obrigada, professora Margarida, a nossa presidente da FORS. Então, vou passar a palavra à professora Priscila Col Santos, se quiser então partilhar a sua apresentação, penso que estará possível. Bom, bom dia. Aqui no Brasil, bom dia. Bom dia. Sei que em outros países já estamos aí com a hora um pouco mais avançada. É, é um prazer estar aqui e poder conversar, né, dialogar sobre esse tema tão importante e tão presente, digamos assim, atualmente. Agradeço a Academia Force pelo convite, as colegas pela apresentação, a colega Cirlei pessoalmente pelo convite de estar aqui hoje com vocês. E eu vou apresentar um pouquinho uma perspectiva da inteligência artificial e a pesquisa científica. Trazendo aí algumas questões, alguns desafios e algumas possibilidades e trazendo um exemplo prático. Estou olhando a hora para que eu possa ficar dentro do tempo, porque como é um tema que instiga, às vezes a emoção nos deixa passar e falar demais. Então, qualquer coisa vocês também podem me avisar, por favor. Então, quando nós falamos em inteligência artificial, parece que é um tema e que é uma tecnologia nova deste século, mas não. Se nós pensarmos em iniciativas de inteligência artificial, elas iniciam ainda na década de 1950. Acredito muito que o acesso, a disseminação da própria tecnologia e com a internet, a evolução dessa inteligência está acontecendo de forma mais rápida. Mas é importante deixar claro que ela não é algo de agora. Então, quando nós falamos em inteligência artificial, nós estamos falando de uma área da ciência da computação que se concentra, que trabalha com a criação de sistemas de algoritmos que são capazes de realizar tarefas que normalmente eram tarefas prioritariamente humanas, ou seja, a questão do aprendizado, do raciocínio, da percepção e trabalha com aprendizagem de máquina, ou seja, a partir da interação é que essa inteligência se desenvolve e vai aprendendo, por assim dizer. E Eh, quando nós falamos, Priscila, peço desculpa de interromper. Deixámos de ver a sua tela. Não sei se foi propositado ou se foi sim, al- algum lapso aí. Eu estou a ver. Estás? Estou. Eu também, Maria, Também vejo. Ah, ok, já voltei, já voltei. Peço desculpa, é dar aqui um problema meu. Obrigada, peço desculpa pela interrupção. Muito não, obrigada. tudo bem, professor Maria Conceição. E aí, trazendo um pouco para o campo científico, a IA tem impacto direto e muito presente em diversas áreas, e nas áreas científicas ela vem acelerando descobertas, proporcionando aí novas formas de análise de dados, novas formas de fazer pesquisa, principalmente aí nas áreas da medicina, da biologia, ciência de dados, finanças. E aí eu trouxe aqui um exemplo para quem tem interesse em conhecer um pouco mais, que é o Watson da IBM. Ele começou a ser desenvolvido na década de 1950 com o objetivo de participar de debates, de concursos de debates, que é muito comum nos Estados Unidos. Eles fazem
concursos com debatedores e um supercomputador para debater com um humano. Começou com esse desafio e passou a atuar aí auxiliando, por exemplo, em hospitais, a buscar possíveis diagnósticos, a pesquisar uma quantidade vasta de dados para auxiliar aí juntas médicas a escolherem o melhor tratamento. Hoje tem iniciativas na área da educação, para gestão de dados, personalização da aprendizagem. Então, aqui tem até o link para quem tiver interesse de conhecer, e tem um documentário na Discovery, falando um pouquinho como iniciou e como esse uso também é aplicado na educação para personalização da aprendizagem e auxílio dos estudantes nos estudos em casa. Então, quem tiver interesse. Então, aqui, a inteligência artificial tem aplicabilidade aí com assistentes pessoais, com os chatbots, acredito que todos nós que temos um smartphone ou utilizamos um mecanismo de busca, já recebemos aí sugestões de produtos, de restaurantes, de hotéis. Isso é uma inteligência artificial, que já faz parte da nossa vida e é tão comum que nós acabamos nem nos dando conta. Então, tem aplicações na área de finanças, nas áreas de logística, de saúde, áreas climáticas, na educação, principalmente aí para criar ofertas personalizadas. Então, é uma realidade. Já está, não é algo que vai ser inserido nos processos educativos, já está. E quando nós falamos em pesquisa científica, pensando um pouquinho no objetivo da pesquisa científica, nós trabalhamos com a capacidade para descobrir coisas novas, desenvolver ideias e fazer ciência de alto nível. Deixa eu só ver. Posso mandar o link depois. Eu estou olhando o chat aqui, daqui a pouco eu mando o link. Quando nós falamos em pesquisa científica e inteligência artificial, é preciso também levar-se em consideração o conhecimento, a propriedade, o discernimento e uma questão muito importante que é a ética. Como nós vemos, e eu comentei com vocês, a inteligência artificial trabalha com aprendizagem de máquina, ou seja, as máquinas estão aprendendo com as interações. Então, é preciso utilizar a inteligência artificial tendo consciência de que nem tudo que é apresentado pela inteligência artificial deve ser tomado como verdade absoluta. Por quê? Porque ela está aprendendo com essas interações. E aí, quando nós falamos de pesquisa de impacto, nós falamos de ciência de alto nível, com ideia ousada, curiosidade, criatividade e, para ter esse impacto, nós precisamos de publicação. E aí, como aqui nós estamos em um fórum de educação, a publicação científica é o que nos dá visibilidade e o que nos dá a chancela dessa ciência de alto nível, por assim dizer. É onde nós conseguimos vislumbrar e verificar o impacto da pesquisa que foi realizada ou que está sendo realizada. E aí nós temos, obviamente, desafios e necessidades. Temos um desafio ético, principalmente relacionado aí no campo da pesquisa científica, no campo da educação, a questão ética de entendermos ou termos consciência de que a inteligência artificial deve ser utilizada para o apoio. Apoiar a pesquisa científica, a inteligência artificial não vai fazer por nós, seres humanos. A inteligência artificial
ela apresenta um compilado de ideias disponíveis em bases abertas, ou seja, a base utilizada pela inteligência artificial é a base que está disponível na internet, não necessariamente em repositórios científicos, em fontes científicas. Aqui a gente tem um desafio importante e a conscientização para essa questão ela é extremamente importante, principalmente no campo da pesquisa. E aí nós temos a necessidade de desenvolver esse conhecimento, buscar na teoria, nos referenciais teóricos consolidados, para comparar essas ideias, comparar a teoria com as informações apresentadas pela inteligência artificial e ter esse discernimento para verificar resultados, saber ou conhecer o que tem qualidade para discernir entre o que é ciência, o que é científico e o que é senso comum. Embora a inteligência artificial tenha evoluído muito, a exemplo do ChatGPT, de Generate, outros chats que utilizam IA, nós temos, como eu apresentei aqui, acesso a bases abertas. Então, que não necessariamente tem uma curadoria, tem uma chancela da comunidade científica. Então, é preciso ter esse discernimento justamente para não incorrer no erro de cair no que é senso comum em detrimento do que é científico, em detrimento do que é ciência. E em relação à ética, a Unesco, em 2022, ela publicou recomendações sobre a ética da inteligência artificial. Então, é um documento que está disponível aí na plataforma da Unesco, depois eu coloco o link aqui para vocês. E tem uma coisa muito importante sobre a supervisão humana, que a Unesco diz que é possível que, às vezes, as pessoas decidam confiar em sistemas de IA por motivos de eficácia, mas a decisão de ceder o controle em contextos limitados continua sendo dos seres humanos. Justamente porque a IA não é capaz de responsabilizar-se ou de prestar contas sobre o resultado final. Então, essa prestação de contas e essa responsabilidade é do ser humano que está utilizando essa inteligência artificial. Então, vale a pena visitar esse documento, tem são recomendações bem interessantes e nos suscitam aí outras reflexões. Temos aí desafios e necessidades, mas temos também possibilidades. Uma dessas possibilidades, revisão de literatura, que pode ser realizada em bases abertas, e aí podemos usar aí a memória, por exemplo, do Google Acadêmico, a inteligência artificial é capaz de fazer isso. Ela nos auxilia, pode nos auxiliar aí na busca de literatura, identificar possíveis leituras dentro de uma temática, auxiliar a resumir, por exemplo, fazer fichamentos, gerenciar referências, cruzar informações, comparar textos e iniciar análises. E aqui depois eu vou comentar algo importante sobre análise utilizando inteligência artificial. E aí, quando nós falamos no processo de pesquisa, como eu falei, nós podemos fazer um mapeamento da literatura. Quando eu digo mapeamento da literatura, são sugestões de leituras, não é que a IA vai ler pelo ser humano, o ser humano precisa fazer esse exercício. Por exemplo, encontrar temas de pesquisa dentro de uma área específica, vamos supor, inteligência artificial e pesquisa científica. O que pode ser pesquisado dentro dessa temática? Que outros temas correlatos ou como se pode desmembrar esse grande tema ou um guarda-chuva e ter outros
subtemas aí para se pesquisar. Por exemplo, testar questões de pesquisa, redigir objetivos, criar hipóteses, identificar problemas, possibilidades de caminhos metodológicos, sujeitos e população de pesquisa, auxílio na correção de textos. Isso, inclusive, eu ministro uma disciplina que se chama Educação, Tecnologia e Comunicação. Nós fizemos uma oficina específica sobre correção de textos com o apoio da inteligência artificial. Foi bem interessante. Também pode auxiliar na análise rápida de grande volume de dados, principalmente aí nas áreas da genética, descoberta de medicamentos. Aqui eu não estou falando, quando eu falo na área da genética e medicamentos, eu não estou falando especificamente de chats. Aí são sistemas que utilizam a inteligência artificial para fazer esse tipo de análise específica. Automatização de análise de imagens e revisão de literatura, modelos de IA que podem prever fenômenos mais complexos, ou seja, se pode fazer modelos analíticos. Por exemplo, eu trabalho com permanência estudantil. Então, os modelos de predição podem auxiliar com a inteligência artificial a analisar mais rapidamente, por exemplo, a propensão dos estudantes que têm um perfil de evasão. Para quê? Para que possamos fazer uma ação anterior a esse fenômeno. Mas nós precisamos aí, nós temos também algumas dificuldades, especificamente falando dos chats. Essas ferramentas podem gerar textos simplistas, respostas incompletas e respostas generalistas. É aquilo que eu falava antes do senso comum versus o científico. Por isso que é necessário que tenha uma ação humana, como recomenda a Unesco, para fazer uma verificação desses dados e dessas informações. E aí nós temos falando especificamente dos chats, quando nós falamos em conversar com a inteligência artificial, a qualidade da fala, entre aspas, ou a qualidade do comando que é dado, da pergunta que se faz, da reflexão que se apresenta para o chat, faz toda a diferença. Se fizermos dermos comandos simples, sem muitas informações, a IA nos vai apresentar um resultado mais generalista, mais generalizado. Agora, se eu especifico mais, cada especificação que é dada ao chat, ele consegue gerar informações mais voltadas ao objetivo dessa, entre aspas, conversa. Então, temos também outros desafios. Quando utilizamos a inteligência artificial com dados, se os dados estão enviesados ou incompletos, podem gerar resultados aí incorretos. Ou seja, a qualidade do dado e a qualidade da pergunta são requisitos essenciais para realização de análise. E aqui nós temos uma questão bem importante que eu disse para vocês que eu ia comentar agora. Quando utilizamos a inteligência artificial, precisamos ter muito presente as questões éticas, principalmente em relação ao uso de dados. Por exemplo, vou utilizar dados de uma pesquisa com pessoas, com seres humanos e que tem dados sensíveis, ou tem a identificação de quem são esses sujeitos da informação ou do dado.
muito cuidado ao fazer esse tipo de uso, porque lembrem que a inteligência artificial está aprendendo com a interação humana. E essa aprendizagem fica, ou o resultado dessa aprendizagem fica registrado. Por exemplo, utilizar um chat GPT para fazer a análise de dados de entrevistas. Muito cuidado, porque se nessas entrevistas houverem dados sensíveis ou houverem informações que são confidenciais, nós estamos aí quebrando, rompendo a ética na pesquisa e o compromisso assumido com os participantes da pesquisa de manter o sigilo das informações. Então, de um lado, a IA pode nos ajudar a ganhar tempo, mas de outro, nós podemos aí incorrer em erros e em falhas graves relacionadas à questão ética, e quando assumimos o compromisso ético com os sujeitos da pesquisa, se eu jogo os dados dessa pesquisa numa inteligência artificial, isso passa a ser um dado aberto. Geralmente, quando se faz o cadastro nessas plataformas, existe naquelas letrinhas miúdas, nós aceitamos os termos de uso. E nas letrinhas miúdas isso está presente. Geralmente a gente acaba não lendo essas informações, mas é importante. Então, esse dado enviado para essa conversa com a inteligência artificial fica disponível. Então, você está ensinando e fica na memória dessa máquina. Então, precisamos ter muito cuidado e acho que conversar mais sobre essa questão, principalmente com quem faz pesquisa na academia, na graduação, na pós-graduação, para criar essa cultura de uso desses dados, porque a IA nos traz uma facilidade, mas nós precisamos pensar na ética de uso desse recurso que é mais fácil. E cuidar para não termos a dependência excessiva da inteligência artificial ou da tecnologia, porque esse conhecimento é humano, essa supervisão é humana. Então, temos que, inclusive, nos policiar um pouco para não inverter os papéis, de achar que a inteligência artificial vai fazer a análise, vai nos dar o conhecimento e nós vamos apenas apresentar as informações. Quando eu digo nós seres humanos, nós pesquisadores, professores. E aí eu trago aqui, acho que eu ainda tenho uns minutos, uma possibilidade prática, um uso dos chats propriamente ditos para revisão de literatura. Eu trabalho muito com o tipo de revisão de literatura, de pesquisa bibliográfica, que é o estado do conhecimento. Junto com as colegas, a professora Marília Morosini, que muitos devem conhecer, a professora Zoraia Bittencourt, escrevemos essa obra e nós utilizamos o ChatGPT para fazer o estado do conhecimento, que é a identificação, a síntese e a reflexão sobre o que já foi produzido sobre uma temática em um determinado recorte temporal, ou seja, contribui para a construção do campo científico e, inclusive, para buscar lacunas de pesquisas e possibilidades de pesquisas futuras. Aqui, rapidamente, o que é a metodologia, que vai desde a escolha dos documentos, desde a escolha das bases de dados, até a aplicação de técnicas de análise no corpus de análise, o tratamento dos resultados, as interpretações e a utilização desses resultados para a escrita de um texto científico e acadêmico. Nós aqui no Brasil, aqui no nosso programa de pós-graduação, nós temos utilizado muito para compor um capítulo de uma tese ou de uma dissertação, para apresentar aquilo que já foi pesquisado em determinada área ou determinada temática e apresentar o que se vai avançar em relação ao conhecimento nessa área específica. E aí, com isso, nós temos o quê? A IA nos ajuda
com o apoio no estado do conhecimento, a buscar um tema emergente, inovador, relevante, tópicos de pesquisa, ideias disruptivas, contrapontos dentro de uma mesma ideia. E aí, dentro como nós estamos falando de ciência de alto nível e de impacto, ter aí uma ideia ousada, uma ideia relevante para a publicação, e que seja apresentada uma pesquisa de impacto científico. Onde a IA nos ajuda nessa elaboração do estado do conhecimento? Por exemplo, na análise. Sobre o que aborda uma pesquisa. Aqui nós estamos trabalhando com publicações científicas. Então, são dados abertos, textos já publicados. Então, nós não temos esse. Não é que nós não temos a necessidade do cuidado ético, mas nós não temos essa preocupação com romper com a ética da pesquisa, porque esses dados já foram publicados. Nós trabalhamos aqui com resumos e textos de artigos científicos. Eu posso utilizar a IA para me apresentar quais as principais temáticas presentes num conjunto de publicações, quais as relações entre essas publicações com a minha temática de pesquisa. E aí aqui nós apresentamos o ciclo ou a espiral do estado do conhecimento com apoio da inteligência artificial, que é o quê? A partir do estabelecimento de um corpus de análise, a inteligência artificial nos auxilia a realizar uma análise e uma validação exploratória desse corpus de análise, ou seja, como eu disse, explorar as principais temáticas, explorar as correlações entre as publicações, as pesquisas que foram realizadas, mas nós destacamos muito essa questão de que essa etapa exploratória, ela tem uma análise e uma validação que é da inteligência artificial, mas ela não prescinde da validação e da análise humana. Ou seja, o pesquisador humano também realiza essa análise e essa validação. A validação pode ser feita pela inteligência artificial, mas quem tem, lembrem lá no início, conhecimento teórico sobre determinada temática é o pesquisador, então a presença do ser humano aqui é condição sine qua non para a utilização da inteligência artificial em pesquisa, nesse caso especificamente na revisão de literatura com o estado do conhecimento. Numa etapa organizativa, a inteligência artificial pode nos ajudar, por exemplo, a organizar categorias temáticas dentro das publicações. Ou seja, novamente, a inteligência artificial nos ajuda nessa análise, nessa validação, mas quem chancela é o pesquisador, é o ser humano. E aí, numa etapa final, que é uma etapa mais reflexiva desta análise, essa é humana. Então, a inteligência artificial nos ajuda na exploração e na organização desse corpus de análise e desses dados, mas a reflexão final e a análise final é do ser humano. E o resultado dessa reflexão humana é que gera a escrita do texto. Então, quando falamos em pesquisa científica com inteligência artificial, esse percurso nós elaboramos para o estado do conhecimento, mas vale para a pesquisa científica como um todo. A IA nos ajuda em algumas etapas, mas a etapa final, a etapa que necessita essa análise profunda, essa reflexão, essa triangulação com as bases teóricas, os autores basilares, é humana. É uma tarefa do ser humano, do pesquisador. E aí, para quem quiser conhecer essa publicação, ela ainda está no prelo, deve estar sendo publicada nesse mês corrente, na revista Educação em Questão,
Então, para quem quiser aí conhecer essa publicação. E aí, já finalizando, quando nós falamos em pesquisa científica em IA, é o pesquisador que comanda a IA, não o contrário. É o pesquisador que faz as perguntas, que busca as respostas. Nós não podemos tomar a inteligência artificial como, até poderia dizer, como a cabeça pensante de uma pesquisa científica. Isso é do pesquisador, porque é ele que tem propriedade no tema, discernimento, as questões éticas presentes, buscando a criatividade e inovação para chegar no ineditismo, na pesquisa científica. A IA, de novo, pode ser um assistente para algumas etapas, mas nós precisamos, e o pesquisador faz isso, faz a curadoria desses resultados apresentados pela IA, e é do pesquisador a autoria. Então, essas são questões bastante importantes na minha concepção quando utilizamos a inteligência artificial aí em pesquisa científica. E para finalizarmos esta etapa da conversa, eu saliento a importância desse uso responsável e ético da inteligência artificial, justamente para que nós possamos maximizar esse potencial na pesquisa científica, mas manter o que é a autoria e a propriedade intelectual que é do pesquisador. Não é que deve ser do pesquisador, é do pesquisador. Então, essas são questões, para mim, extremamente relevantes e que precisam aí estar em voga, estar na pauta das discussões, inclusive a questão da responsabilidade com os dados, responsabilidade nesse uso, mantendo aí e o que nos dá essa propriedade intelectual. Então, espero que eu possa ter trazido algumas ideias, suscitado algumas questões aí e que possamos aí seguir conversando, porque acredito e tenho certeza que a temática não se esgota aqui. Então, eu deixo aqui meus contatos, se alguém quiser tirar dúvidas ou fazer perguntas, que a gente possa seguir conversando. Então, muito obrigada. Muito obrigada, professora Priscila Consantos, pela sua exposição. Foi muito clara e muito interessante. É realmente um desafio nos dias de hoje, todas estas questões no ensino superior e na pesquisa ou na investigação, como nós dizemos aqui por estes lados. Eu, se calhar, agora passaria a primeira palavra à professora Sandra Freire. Nós vamos vendo as questões que os participantes vão colocando aqui no chat e depois então faria uma nova ronda no final com as respostas depois que quiserem dar às questões que os nossos assistentes vão colocando, se puder ser. Passava então a palavra à professora Sandra Freire, por favor. Bem, muito obrigada a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Comissão Organizadora da Academia para comentar a apresentação da doutora Priscila Santos, com ela como especialista e eu talvez, como uma mera e simplista utilizadora. Ok. Relativamente ao tema, eu vejo sim muitas possibilidades no uso da inteligência artificial na investigação e não só, e concordo com isso. E para explicar esse meu entendimento, eu trouxe aqui um exemplo que tem a ver com um trabalho que eu faço, que é a modelação no estudo de qualidade do ar, ok? Não sei se me ouvem bem. Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Obrigada. Tá bem, obrigada. É assim, em 2018, em Aveiro,
desenvolvemos, em conjunto com os colegas, desenvolvemos um estudo de avaliação de emissões de tráfego automóvel na qualidade do ar em Cabo Verde. Portanto, na altura, a ferramenta que era mais útil era um modelo que tem o acrónimo TAPM. Ok? Então, para utilizar esse modelo, o que tínhamos de fazer é seguir uma série e laboriosa etapa, ok? Desde a preparação, que consistia sobretudo na preparação de dados, de estruturar os dados que depois eram submetidos nessa plataforma para depois originar dados que depois seriam interpretados. A plataforma, só para processar os dados, demorava às vezes a noite toda, ou então mais do que 30 horas, ok? Para além disso, o resultado que o modelo me dava era depois transferido para um outro software para originar mapas e depois fazer a sua interpretação. Hoje em dia, os meus colegas já ultrapassaram essa fase, e muito bem. Já usam o modelo de machine learning para fazer a previsão da qualidade do ar. E essa previsão da qualidade do ar de forma cada vez mais automática, porque usam dados, histórico de dados, por exemplo, de tráfego dos últimos 5 anos, mais a previsão do tempo para amanhã ou daqui a 3 dias, para originarem informações sobre qualidade do ar para amanhã ou para daqui a 3 dias em 1 ou 2 minutos, e conforme máquinas até em segundos. Então, aqui, para mim, é uma vantagem enorme. E outra coisa, serve também como gestão de dados, ok? Gestão de informações. Portanto, gera dados suficientes e úteis para permitir para apoiar os decisores políticos. Por exemplo, nessa questão da qualidade do ar, nós podemos dizer ao modelo, ou à máquina, ou ao algoritmo, digamos assim, se aumentarmos a quantidade de carros elétricos numa determinada região, num país ou numa cidade, em 10% ou em 20%, qual seria o impacto da qualidade do ar? Portanto, aqui só vejo vantagens. E, e na altura, para além da questão da estruturação dos dados, eu também, o tempo que se demorava até ter resultado tinha a ver com a infraestrutura, ou com a capacidade de computador que eu tinha na altura, o CPU. Agora já se fala nos megas, em megas computadores e processadores GPU. Então, nós estamos a avançar nesse aspecto. Concordo também com a doutora Priscila quando diz que podemos usar a inteligência artificial como um auxílio. Nós podemos utilizar, por exemplo, para o ChatGPT para alinharmos uma apresentação. Eu já tenho colegas que utilizam a inteligência artificial para melhorar o inglês em textos científicos. É claro que não são encorajados a escrever um paper utilizando a inteligência artificial, porque também já há evolução nessa questão, sobretudo na disponibilização de ferramentas para identificar percentagens de textos GPT ou de plágio, porque esses textos não têm uma base não tem referência, não fazem referências a nenhuma referência bibliográfica, salvo aqui a redundância, ok? Também os investigadores, sobretudo da área de ambiente que eu conheço, utilizam ferramentas do ChatGPT, claro que a versão paga, para obter código de Python. Okay? Isso quer dizer que há um ganho em termos de tempo, tanto porque podem depois confirmar esse código. Aí entra
ao discernimento do investigador, né? Testar, validar o código. A inteligência artificial também introduz novas linhas de investigação, por exemplo, na área de energia, inteligência energética, Big Data e computação em nuvens, a inteligência em negócios, em medicina. A doutora acabou de dar exemplos sobre isso. Ali também põe uma questão levanta-se a questão da ética do uso da inteligência artificial na, na, no diagnóstico de algumas de doenças. Ok? E, por fim, não queria alongar muito, por fim, a doutora Priscila falou na questão do plágio. É assim, e aproveito para deixar uma questão à doutora Priscila. Porque não, aliás, da questão da proteção de dados, porque eu sei que já há ferramentas que chamam privacidade diferencial, que permite proteger os dados dos inquiridos, por exemplo. Então, não sei como é que ela vê a questão desse modelo na proteção dos dados obtidos ou com recurso à inteligência artificial. Eu sei também que com versões pagas do ChatGPT, o investigador já pode fazer upload de ficheiro de Excel, por exemplo, com dados e solicitar que o, o machine learning, entre aspas, faça a interpretação desses dados e depois esses dados ficam disponíveis. Então, aqui também a questão da ética e da proteção dos nossos dados. Portanto, por hora, é o que me cabe comentar. Obrigada. Muito obrigada, professora Sandra Freire, pelo seu contributo também. É realmente esta questão da ética um aspecto essencial e que não conseguimos não relacionar, não é, com todas as questões da inteligência artificial. Bem, temos aqui cerca de 3, 4 questões. Não sei se a professora Priscila já teve a oportunidade de dar uma vista de olhos aqui no nosso chat. Eu, se calhar, ia-lhe passar a palavra a ela. Se mais alguém quiser ir colocando questões, se calhar poderá ser mais fácil colocar no chat, eventualmente. Ou se não, depois poderemos também abrir o debate conversado, digamos assim, oralmente. Professora Priscila, se quiser ligar o som e... Muito obrigada. Obrigada, professora Ana Luísa. Eu acredito que tem algumas questões que se relacionam. É, realmente, vou começar de trás para frente com a pergunta da doutora Sandra, porque ela também tem vinculação com o que a Helena Freire nos comenta e nos pergunta. Como eu disse, eu acredito que nós temos que trabalhar na formação ética do pesquisador. Por quê? Como eu disse antes, quando nós subimos uma informação, quando eu digo subimos, levamos, por exemplo, para o ChatGPT as informações, sendo ela em forma de arquivo, com a versão paga, sendo ela na forma de texto bruto, na versão gratuita, aquele que coloca essa informação no ChatGPT, ele está se responsabilizando pelo conteúdo que ele está jogando nessa plataforma e ele está dizendo, ele não está dizendo, mas quando ele faz isso, é esse o movimento. Ele está dizendo que essa informação passa a ser de acesso universal e acesso público. Então, a inteligência artificial, nesse quesito, não é ela que vai dizer o que selecionar, o que não selecionar, o que deixar disponível, o que não deixar disponível. É aquela pessoa que disponibilizou a informação. É um exemplo que se aproxima com, há alguns anos se falava muito das informações disponíveis na internet ou em blogs,
nas redes sociais, a questão relacionada às fake news. É algo muito parecido, mas tem um agravante. Então, um agravante por quê? Porque você deixa dados disponíveis que podem ser usados de uma maneira que você não tem controle. A partir do momento que essas informações estão, você coloca essas informações nessas ferramentas, você não tem mais controle, porque você não tem mais propriedade sobre essas informações. Então, aquele documento, por exemplo, falando em pesquisa científica ou em dados, mesmo dados estatísticos, que você, ao realizar uma pesquisa, solicita um termo de consentimento livre esclarecido, solicita autorização da instituição para utilizar aqueles dados, e você diz, geralmente, esses dados serão usados somente com fins científicos e para os fins dessa pesquisa. Isso é geralmente o que nós pesquisadores assumimos. Quando nós colocamos isso num chat GPT, essa frase que eu acabei de dizer perde a validade. Então, por mais que não se identifique que foi a pesquisadora Priscila, e na verdade, se a gente quiser, a gente consegue identificar, que foi ela que disponibilizou esses dados, eu, enquanto pesquisador, eu sei que eu tornei público dados que eu disse para a instituição que iam ser utilizados somente nessa pesquisa. Então, quando eu jogo isso no chat, eu já não sei mais se vai ser utilizada só nessa pesquisa. Por mais que um usuário não tenha acesso à informação completa, ao arquivo completo, as informações estão disponíveis e já nós, usuários, não sabemos como essa informação vai ser utilizada. Então, eu acredito muito na formação ética do pesquisador. Assim como, e aí eu já vou entrar um pouco na questão da Helena, assim como antigamente nós tínhamos muita preocupação com o copiar e colar, que continua, que ela é presente. Só que agora esse copiar e colar ganhou um refinamento, digamos assim. Tem aí um preciosismo nesse copiar e colar, que é usando a IA ou detectar esse tipo de cópia ficou um pouco mais difícil. Então, assim como eu acreditava e sigo acreditando que a formação é o que nos dá subsídios e é o que nos auxilia a que estudantes, pesquisadores, pessoas não realizassem antes o copy e cola simplesmente da internet, como a inteligência artificial é a mesma coisa. Existem mecanismos para detectar plágio ou para detectar se textos, por exemplo, aqui no caso da pergunta da Helena, se esses textos foram gerados com inteligência artificial, existem já mecanismos para isso. Agora, assim como a gente não tinha controle lá antes da era da internet de que nós íamos na biblioteca e copiávamos da enciclopédia. Eu não sei na época de vocês, mas nos trabalhos de escola, o professor nos dava uma questão, um trabalho, e na biblioteca da escola, às vezes, estava marcado no livro, na enciclopédia, qual era a página e qual era o lugar que eu tinha que pesquisar. Então, o que a gente fazia? A gente copiava. A única diferença é que a gente copiava à mão e tinha um processo cognitivo diferente. Isso evoluiu para um Google, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, que agora evoluiu para um IA que gera textos que são diferentes dependendo da interação, mas que possuem um padrão. Então, eu não sei se é nosso papel controlar.
eu acredito que o nosso papel mais importante enquanto educadores, enquanto formadores, é trabalhar nessa formação da consciência ética. Porque não tem como a gente saber, por exemplo, na exploração e na revisão de literatura, o que que foi escrito pelo chat, o que que foi escrito pelo pesquisador. Alguém que for fazer uma revisão externa é muito difícil de detectar isso. Por isso que, de novo, vem da ética do pesquisador. E a formação, para mim, é palavra-chave. E não é só na academia. Para mim, essa formação já vem lá da educação básica, lá da escola, e ela vai evoluindo de acordo com a necessidade. Lá na escola é de uma maneira, na universidade é de outra, na pesquisa científica é de outra. Então, para mim, é palavra de ordem a formação. Espero que eu tenha aí comentado, respondido. Não tem uma resposta única, mas essa é a minha percepção. E a mesma coisa aqui com, eu não sei se é o ou a de Santos, que fala da questão do plágio com materiais e livros escritos com a IA e que estão disponíveis aí para venda. Eu especificamente me inscrevi em um curso que dizia ganhe dinheiro vendendo livros com inteligência artificial. Eu me inscrevi por curiosidade, e é um risco muito grande, porque passa pela questão ética. No curso, apresentavam o autor do curso, o professor, que na verdade para mim não era professor, mas enfim, o interlocutor do curso dava alguns comandos e dizia como perguntar, e no curso ele dizia que como não eram dados que prejudicavam a saúde das pessoas, poderia ser utilizado e comercializado. Eu fiquei assustada. E tanto é que eu escrevi perguntando sobre a autoria, a propriedade intelectual, a pessoa nunca me respondeu. Enfim, o que que eu penso? Que os órgãos reguladores, a justiça, aí a gente vai ter que criar agora formas, não apenas de regular, mas juridicamente pensar como ter leis mais rigorosas para proteção e direitos autorais. Porque realmente tem muita coisa disponibilizada, e aí eu acredito que as próprias plataformas vão precisar criar Porque, na verdade, quando se publica um livro, por exemplo, na Amazon, é o autor da obra que se responsabiliza pelo conteúdo. A plataforma não se responsabiliza pelo conteúdo. Só que eu acredito que vai chegar um momento em que, eu não sei se são as plataformas, porque eu acho que não, porque aí tem uma questão financeira, e aí até que ponto é interesse da plataforma em verificar esse conteúdo em detrimento de um ganho financeiro, mas eu acredito que os governos vão precisar criar aí algumas leis, assim como nós temos aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, vai precisar criar uma lei relacionada ao conteúdo e direito autoral, que nós já temos, mas que é um outro cenário agora. Porque não é só o plágio de copiar e colar, é o plágio de um conteúdo que foi gerado especificamente sobre aquilo que eu estou perguntando e interagindo com esse chat. Então, eu acredito que ainda precisamos evoluir bastante nessa questão, mas, de novo, é uma questão cultural. Eu acredito muito na formação, mas nós sabemos que somos todos seres humanos passíveis desses deslizes, e eu acredito que precisaremos aí de leis voltadas para esse controle, digamos assim. E tem Bem, não sei se tem aqui, mais.
Tinha aqui uma questão inicial que era como aprender a fazer essa curadoria, como aprender a dar os comandos para utilizar a IA. Ah, perfeito. Agora que eu vi aqui da Rogéria Madalos. Rogéria, e demais, precisamos aprender como a inteligência artificial aprende. O que é inteligência artificial? Não é que precisamos nos aprofundar sobre essa temática, mas nós precisamos minimamente entender como essa IA aprende e como essa IA gera o seu conteúdo para que a gente possa criar esses comandos de forma mais eficazes, digamos assim. Não estou dizendo que precisamos aprender a programar, não é isso. Mas nós precisamos entender minimamente esse funcionamento e essa curadoria. Essa curadoria é papel do ser humano. Quem nos ajuda a fazer isso é o conhecimento que nós temos. Conhecimento de bases teóricas, de autores basilares de determinada área e curadoria requer leitura. Curadoria requer leitura de bases teóricas e leitura profunda dos próprios textos que são gerados pela IA. Então, aqui nós precisamos fazer aquilo que eu comentei com vocês. O que é científico versus o que é senso comum. Não é que os chats ou as IAs vão nos apresentar apenas informações de senso comum, mas como elas são generalistas, é preciso ter um conhecimento profundo de determinada área para poder fazer essa curadoria. Então, é leitura, é estudo, é pesquisa em bases científicas. Aí nós temos, por exemplo, plataformas que já fazem essa curadoria. A Scopus, Web of Science, Lens. Então, aprendamos com esses conteúdos para que depois a gente possa fazer o mesmo com os textos gerados pela IA. Mas para mim não tem outro caminho. É conhecimento e o conhecimento requer essa leitura profunda e qualificada de teóricos basilares. Não percebi bem. Nós recebemos o termo de entrega, certo? E agora o que é que devemos fazer? São duas vias. Assinamos uma e devolvemos outra. Acredito que tem alguém com Pois, o deve microfone ser, aberto. deve ser sem querer. Parece-me. Muito bem, muito obrigada, professora Priscila. Não sei se a professora Sandra também quer acrescentar algo sobre o que sobre o que entretanto foi falado ou perguntado. Assim, penso que as perguntas foram todas para a doutora Priscila, mas só para também contribuir na questão da curadoria. É assim, do papel do cientista nisso tudo. Para Mimi, mim, o a Edilson inteligência foi. artificial Ah, pressupõe, onde é que sim, ele Não, está? eu acho que é Edilson, aqui um vem. lapso. Alguém que tem o microfone aberto, eu vou pedir aqui ao nosso apoio de back-office, ao Está nosso colega Paulo, para desligar o som. Pode continuar, VBA. professora Sandra, por favor. sim, que o processo de inteligência artificial envolve um processo de treino e de validação. Aqui é que entra o conhecimento científico do investigador. Portanto, nós, na qualidade do ar, poderíamos avaliar o resultado que obtemos, por exemplo, através da correlação entre a emissão e a qualidade do ar. Então, cientificamente, penso que temos condições para fazer isso, ok? E em termos de formação, concordo, porque das informações que eu tenho, é que algumas universidades já discutem a possibilidade de disponibilizar ferramentas de inteligência artificial pago para no sentido de empoderar os professores e os investigadores, porque os professores podem participar numa formação para trabalhar com determinado software, um determinado o chat GPT, por exemplo, mas os alunos vão estar sempre num nível avançado. Então, é para equilibrar
o nível de conhecimento de inteligência artificial professor-aluno, isso é importante. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Também temos aqui uma pergunta, mas que já alguém respondeu sobre exemplos de antiplágios da AI. Temos o ChatGPT 0, que funciona QB, não é? Funciona, mas não totalmente também. De todas as formas, penso que já foram aqui focados alguns dos aspectos mais importantes, desde das questões da ética, das questões dos comandos e das várias dos vários desafios, não é? Que a inteligência artificial, nomeadamente o ChatGPT e outras equivalentes, também ao Elicity, na área da pesquisa e da revisão de literatura, que também é bastante utilizado, e que realmente, por um lado, nos facilita o trabalho, não é? Enquanto investigadores, em algumas áreas, mas por outro lado, não podemos deixar de ter o cuidado necessário e de ter o conhecimento necessário para fazer realmente a verificação e a triagem e a validade de toda a informação que depois colocamos na nossa investigação. Não sei se, entretanto, mais alguém tem alguma questão que queira colocar oralmente. No chat, penso. Eu, por acaso, deixei uma questão à doutora Priscila, não sei se ela Não viu. vi aqui no chat, mas se quiser colocar. Sim, sim, é sobre a utilização do modelo de privacidade diferencial. Ok, se ela conhece, isso não seria uma alternativa para a questão da ética em termos de inteligência artificial. Professora Sandra, pode se repetir o nome mais devagarinho, porque a gente acha que o português é igual para todo mundo, mas não é. Modelo de privacidade diferencial. É uma ferramenta matemática para acautelar a questão de privacidade dos dados, ou, por exemplo, sobretudo nos inquéritos, né, em que nós precisamos, por exemplo, salvaguardar a identidade dos inquiridos, ou, por exemplo, a preferência sexual, etc. Então, eu sei que se utiliza muito, que está em voga a utilização desse modelo. Agora sim. Eu não tenho conhecimento para me aprofundar um pouco nessa questão, porque eu sei que são modelos matemáticos, né? Eu não tenho conhecimento, então essa fica em aberto, quem sabe para uma próxima. Eu vou estudar, professora Sandra. E quem sabe a gente pensa em alguma coisa juntas, quem sabe? Está bem, vamos pensar sim. Parece-me uma excelente sugestão. Vamos pensar sobre modelos que permitam, eventualmente, colmatar ou qualquer coisa desse género as questões de ética relativamente à inteligência artificial. Bem, sendo assim, se mais ninguém coloca questões, também já estamos na nossa hora, no tempo normalmente previsto para estes webinars. Venho agradecer em nome da Forge e do nosso eixo de inovação pedagógica às nossas convidadas e a todos os participantes que tiveram aqui presentes nesta tarde e vamos todos estudar um pouco mais sobre o assunto, porque realmente é um tema muito interessante, muito desafiante e que nos próximos tempos, com certeza, irá gerar muito mais debates e reflexões. Muito obrigada a todos, muito boa tarde, e até uma próxima oportunidade e webinar. Muito obrigada a todos também. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigada. Até breve.